Olá, muito bom dia, povo abençoado. Pastor Vladimir Marques aqui em mais uma edição do nosso Café da Verdade. Manhã de quinta-feira, hoje 20 de agosto de 2026. Quero deixar para a nossa reflexão os últimos versículos do capítulo 14, aqui a gente encerra o capítulo 14 do Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. E aí, com a bênção de Deus, iremos continuar no capítulo 15, a partir de amanhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para os últimos versículos, versículo 34 ao versículo 36. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela cidade, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que, ao menos, pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos, ficaram curados, foram transformados, foram impactados. Mas por quê? Qual a diferença dos genazarenos para os galileus? E para os nazarenos, os de Nazaré? A diferença estava na fé e no reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como aquele que de fato foi enviado por Deus. Diferente na terra do seu crescimento, onde Jesus, ele, após ter retornado do Egito, ele vai para Nazaré com os seus pais. E lá ele passa toda a sua infância, juventude, e chega à sua maioridade. E aos 30 anos de idade ele começa o seu ministério. E ele começa lá pela sua casa. Porém ele foi rejeitado. Não deram a ele crédito. Escandalizaram-se dele, dizendo que ele era o filho do carpinteiro. E que poder era esse? Quem deu este poder a ele? Então ali zombavam de Jesus, mesmo diante do poder que havia nele, da operação, de milagres que Jesus assim o fazia. E Jesus até uma certa vez disse para eles: crede ao menos naquilo que eu opero. Mas nem isso. Eles tinham uma dificuldade realmente. E assim essa história se repete. Muitos têm uma dificuldade em dar honra àqueles que são de perto, que eles viram, às vezes até nascer, crescer. E a pessoa que se tornou uma pessoa do bem, uma pessoa que opera maravilhas para o bem-estar de muitos, esses também são rejeitados. E isso não dá para compreender, nem entender, nem aceitar. Porém, é uma realidade. O próprio Jesus lá atrás, vocês acompanharam, quando ele disse para os nazarenos que um profeta não tem honra a não ser na sua própria cidade, na sua própria casa. Porém, os lá de distante, lá de fora, é que honram aqueles que são enviados por Deus. E aqui Jesus foi honrado na cidade de Genezaré, na planície fértil de Cafarnaum. Trouxeram todos os seus enfermos e Jesus curou a todos. Nenhum deixou de ser curado, porque creram, porque receberam Jesus como, não apenas como um profeta, mas como Filho de Deus.
Que Deus os abençoe, que Deus os guarde do livro do mal, que o Espírito Santo os ilumine. Esta foi mais uma edição do nosso Café da Verdade. Desejo a você uma excelente quinta-feira, que Deus te abençoe e te guarde. E que as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Até breve.